Haja coração, hein? Haja coração para fazer essa live meia hora depois de uma sessão de terapia. Vamos lá, esperando a galera chegar. Ai, ai. Então, de antemão, eu já peço, por favor, que vocês tenham paciência comigo. Eu tô vindo de uma sessão de terapia muito punk, eu não queria remarcar a live. Mas tô aqui, tô entregando, porque é isso, a vida da trabalhadora, né? A gente chora no consultório de terapia e depois a gente vai lá e resolve os problemas das pessoas. Eu não chorei não, mas foram temas muito punks, cara. Então eu estou qualificadíssima para falar sobre a primeira carta, porque a primeira carta já é, né, já envolve o tema da minha terapia. Eu posso até compartilhar, eu posso estender a sessão de terapia aqui, ó. Eu posso contar a minha vida para vocês, e aí vocês vão me falando aí o que vocês quiserem falar, o que tocar no coração de vocês. Né, Instituto de Pesquisas tirei do cu. Carol, boa sorte na sua terapia, viu? Ai, essa primeira carta é foda. Porque, na verdade, a primeira carta é o seguinte: você tá no caminho certo, você tá num passo muito certeiro da sua vida. Quase sempre ela se manifesta assim, tá? Mas tem outras formas pelas quais ela se manifesta que eu já vou explicar. Mas quase sempre assim. Você tá ali numa encruzilhada da tua vida, que é uma encruzilhada entre passado e futuro, onde deixar vir esse futuro luminoso que você deseja, com sentimento de realização. Eu não tô falando plenitude, nem uma vidinha perfeita. Eu tô falando algum sentimento de realização, de porra, a vida vale a pena, a vida presta. Você tá entre isso e as coisas todas que te atormentaram até você chegar aqui. Toda essa bagagem, todos esses esqueletos dentro do armário. Esses esqueletos dentro do armário estão simbolizados nas eríneas. A nossa realização está simbolizada no sol. É a nossa luz manifesta. Essas duas forças, esse passado doloroso e o futuro luminoso, estão brigando no sim do nosso jogo. Eles estão brigando na nossa vida, na nossa cabeça. Às vezes ao redor também. Às vezes são tretas familiares explícitas. Ou é o nosso esforço enquanto cidadão, cidadã, de levar adiante numa mentalidade que seja a superação de um passado doloroso. Olha só. A gente estaria mais fodida nesse jogo se a gente não tivesse nesse jogo duas super forças a nosso favor. Duas super advogadas do tarô mitológico estão nesse jogo para nos defender. Na verdade, é como se a gente tivesse uma advogada brilhante e a gente tivesse a juíza com a gente, tá?
E aí, na semana passada, a gente teve um spoiler, né? A gente teve a imagem de Athena. Athena apareceu no jogo. Athena é um personagem que está aparecendo no jogo há 2 semanas, pelo menos. Ela tem 3 aparições dentro do tarô mitológico. Não, acho que 4. Entre os arcanos maiores, ela é uma deusa que está presente na cena do Arcano dos Enamorados, com outras 2 deusas e um mortal. Ela aparece sendo o próprio As de Espadas, então ela é a dona do naipe de espadas, dentro da lógica do tarô mitológico. Ela é o Arcano da Justiça e ela está no 10, no 10 de espadas. Eu falei certo isso? Falei certo. São as 4 posições de Athena. Então, em 2 dessas posições, ela está numa função de quem julga. Em uma dessas posições, ela está numa função de quem é julgada. Numa outra aparição dela, que é o As de Espadas, ela é a dona do naipe, é a senhora da espada. A transformação do pensamento, que é um naipe da mente, tem que acontecer, e quem defende isso entre os deuses é Athena, porque é a forma mais perfeita da inteligência dos deuses. É a queridinha do papai. O cérebro de Zeus, fora dele, é Athena. Ele deu a luz a ela pelo cérebro. Semana difícil, jogo difícil. As 2 defensoras da nossa felicidade nesse jogo são a Rainha de Copas, que está no porquê do jogo. O jogo acontece porque a Rainha de Copas precisa que ele aconteça desse jeito. Se não acontecer, nós não acessamos a Rainha de Copas em nós. E ela é a mulher que nos autoriza ao prazer, à felicidade, à mamação. Ela quer que você passe pela vida com prazer. Ela é quase que uma Afrodite encarnada. Ela é uma querida de Afrodite. O nome dela é Helena. Helena era uma princesa de Esparta que depois se casa, se torna rainha, casada com Menelau, se não me engano. Era o Menelau? Gente, é tanto nome que a taróloga fica como? Contadora de histórias, surtada, pirada, igual a minha avó, cara. Minha avó trocava o nome de geral. Então, e aí ela se tornou rainha, mas ela tinha um fogo na xoxota incessante. Ela era Carla Pérez no comando do programa Fantasia, entendeu? Que tá ali rebolando na música gospel da Mara Maravilha. Esse fogo na rabiola fazia com que ela fosse a queridinha de Afrodite. Tipo, minha garota, entendeu tudo a respeito do meu mistério. Passar pela vida xoxotando. E Afrodite prometeu o amor de Helena para um mortal que defendeu em um julgamento que Afrodite era a deusa mais bela de todas. Então, quando ele
escolhe Afrodite dá a ele o amor da mulher mais bela de toda a Grécia, que é a Helena. A Helena realmente é a mais bela, tá? E aí, não sei como é que você vai entender isso, porque cada um tem suas belezas, né? Consegue perceber o mundo belo do seu jeito. A gente vive muito massacrada pela pressão estética, pelo padrão de beleza, né? Mas quem ultrapassou essa barreira e consegue se perceber o que lhe chama, a que é sensível, e que isso pode perfeitamente estar fora do padrão, né? É o Deleuze, né? É a marca da loucura do outro, sexy, erótica, né? E aí, todo mundo tem aí suas belezas, né? Aquilo que considera belo, que considera atraente, considera interessante e consegue localizar não só no físico, também no jeito, no que o outro apresenta. Seja como for, a Helena, ela é uma unanimidade que nem o Nelson Rodrigues ousaria chamar de burra, que ele estaria entre essas pessoas. Ele estaria na unanimidade. E aí é mito. Essa unanimidade tem que existir. Ela tem que ter um lugar nessa literatura que nos funda. E ela está significada em Helena, que é tão bela que quando ela é adolescente, ela é raptada por um super-herói, que é o Teseu. Ele também é adolescente. Doideira. A menina desperta, né, essas doideiras, assim. Os caras brigam por ela. Aquela machulência ali, né, fica indócil diante da beleza de Helena. Quando ela vai se casar, ela tem um direito que as mulheres gregas não têm. Ela escolhe com quem ela vai se casar. E Ulisses, que é o cunhado, né, é o irmão do cara escolhido, que é também um super general, ele estabelece, ó, galera, ninguém vai tretar com o casal, tá? Nosso casal. Vamos proteger nosso casal. Não vamos tretar, vamos dar apoio. Meu irmão vai governar aí, Helena é a companheira dele, e ninguém vai ficar, sabe, assediando essa mulher não, nem brigando com meu irmão. Então, os príncipes preteridos têm que chegar a um acordo entre si, para que exista paz, para eles não guerrearem pela Helena. Mas a Helena, ela é pivô de uma guerra. Quando esse príncipe que é presenteado por Afrodite, Paris, ele vai lá buscar o troféu dele, ele vai lá e diz, ok, vim buscar você porque Afrodite me prometeu teu amor. O marido de Helena não tá em casa. Aí ela fica como? Com uma pepeca batendo muita palma pro cara. Fala, ok, o amor bateu a minha porta. É isso que está acontecendo? Afrodite disse que eu sou sua. Então, vamos lá ver qual é. Ela vai. Ela não diz não para a possibilidade do amor, do prazer. Ela se entrega. E aí Troia afunda. Começa uma guerra. Troia cercada. Tudo por causa dessa traição, desse abandono. Essa mulher que diz sim ao prazer, não interessa a circunstância, ela defende o nosso direito de sermos felizes nesse jogo. E aí é o direito de sentir prazer
no seu próprio corpo, estando no seu próprio corpo, sendo quem você é, se sentir belo, bela. É você ter direito aos encontros, aos prazeres, a gozar mesmo, a se envolver e a receber, trocar riquezas afetivas. Não é migalha, é riqueza afetiva que a gente quer. A gente quer as pessoas entregando ali o seu melhor no encontro. Tá com preguiça, vai pra casa, meu irmão. Ah, porra. Helena quer as belezas. Ela quer que você deseje a si mesma, que você deseje sua vida, que você lute por aquilo que te faz feliz, te faz bem, te dá prazer, pelos espaços no mundo que você entende que, cara, isso é meu por direito. É uma mulher sem um arranhão na autoestima, galera. Mas, como nós, com autoestima moída pela vida, pelo sistema, pelo patriarcado, como é que a gente faz para encontrar essa Helena dentro de si? O tarô dessa semana diz que, na verdade, a gente está mais perto dela do que a gente pensa. Essa felicidade contida em Helena, ela pode ser vista de uma maneira um pouco mais ampla, significada em Apolo, quando ele aparece no fim do jogo, no 9 de espadas. Apolo está prometendo a Orestes, cara, eu sou sua felicidade, eu sou seu sucesso, seu brilho, sua realização, e eu vim aqui para te dizer, é esquisitíssimo, mas você tem que matar sua mãe, não tem outro jeito. Então ele entra naquela crise que está simbolizada no 8 de espadas. Eu vou mostrar cada uma das cartas. Tem aquele momento de procurar as cartas aqui. Mas vocês vão entender do que eu tô falando no desenho. Eu só tô querendo traçar um desenho geral do jogo, tá? A gente tem essa rainha de copas, a rainha de corações, a rainha da felicidade, do prazer, da beleza, da autoestima, que tá mandando nesse jogo. Ela é o porquê, a razão de tudo acontecer. Mas ela está trazendo temas incômodos. Ela tá trazendo temas que são aqueles onde a gente se sente mais machucada. Depois do carnaval. É maratona. É crossfit emocional. E além dela trazer essas duas situações de dor, o arcano da justiça traz outras duas cartas com ele, dizendo: você se sente assim, você se sente assado, mas existe uma justiça para essa pessoa sofrida em você. Aí a gente volta para Helena. O que Helena está dizendo então? Ela está nos dizendo que no 8 de espadas a gente tem a possibilidade de atravessar uma encruzilhada. E por mais difícil, doloroso, esquisito que isso nos pareça, que certas rupturas nos pareçam, que a gente esteja ignorando que tem que tomar atitudes, tomar decisões, realizar cortes, o que nos espera do outro lado é solar, é feliz, até cuspir. Começou, galera, há 20 minutos, tá? Vamos às cartas. Piriri, piriri, piriri. Quem foi que falou? A Rayane falou.
que quer uma vinheta para este momento. Se eu tivesse com o YouTube aqui no esquema, eu poderia colocar. Mas eu não quero afetar a monetização dessa vez, não. Depois eu crio uma vinheta, peço para amigos criarem. Sim do jogo. O 8 de espadas. Nosso jovenzinho Orestes, aquele designado pelo deus Apolo a matar a própria mãe, treme na base quando ele é confrontado por outras forças que também são deusas, mas elas são deusas que vivem no Hades, vivem no mundo das sombras. Elas têm uma função que elas cumprem lá no mundo das sombras, que é cobrar pessoas que derramaram sangue familiar ou que não quebram um determinado karma familiar. Então elas são aquelas que são forças punitivas, porta-vozes do karma familiar, da dor, de toda a dor acumulada, de todo o rancor, de todos os traumas. Elas armazenam tudo isso, são as bibliotecárias das desgraças familiares. E aí elas vêm confrontar o jovem Orestes porque ele recebeu uma ordem absurda mesmo, difícil de entender. Apolo, que é o deus Sol, que é um filho queridíssimo de Zeus, que é um deus que nos dá o nosso destino, é um deus do oráculo, um deus que fala sobre os nossos dons, as nossas belezas. Ele é o Sol, é um deus da música, das artes. Apolo entende que o único jeito de salvar as crianças dessa família é um menino mais velho matando a última pessoa dessa família, que funciona dentro de uma lógica violenta. Tem que acontecer uma revolução dentro da família. Quem é essa revolução? Quem traz essa revolução? Orestes. Então Orestes representa, nessa imagem absurda do matar a própria mãe, aquele que rompe radicalmente com os frutos podres dessa árvore. E ele representa a gente. Porque você sabe que para chegar a certos lugares, você tem que vencer certas coisas dentro da sua própria história familiar. Você tem que vencer dentro de você. Então Orestes está entre o Apolo, que é esse Deus que diz: eu sou sua realização. Eu sou toda essa luz que você tem a manifestar no mundo. Vem na minha direção, vem em mim. Como diria a Dada Dolabella, vem em mim que eu tô facinho, facinho. Ai, Vanessa, o que você viu, cara? Olha, não entendo. Não entendo. Orestes chegou lá pra matar a mãe, ok? Ele chegou para cumprir a ordem de Apolo. Mas as Eríneas surgem na história nesse momento. Querido, matou mamãe? Então, aguenta o rojão agora porque a gente vai te infernizar. Então ele sente medo, ele sente culpa. Ele sente o pior ser humano do mundo. Mesmo a mãe dele sendo o ó. No 8 de espadas, ele está exatamente naquele momento: não posso dar nenhum passo, não posso sair daqui. Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Se ele matar a mãe, as Eríneas vêm no pescoço dele.
Se ele não matar a mãe, o que que Apolo é capaz de fazer com ele? De queimá-lo vivo. É um deus de fogo. Na verdade, é ficar para sempre à sombra de si mesmo. É não viver o próprio sol. A gente olhando de fora sabe, né, se fosse ali o Orestes no Big Brother da mitologia grega, a gente ia torcer para ele e matar a véia. Mas se coloca na situação dele, você não sabe na verdade o que espera. Ele só está cumprindo a ordem de Apolo. Ele não faz ideia do que tem do outro lado. E se eu cumprir o que o deus Apolo está me dizendo, o que me acontece? O que te acontece se você quebrar essas barreiras aí? Que não estão deixando você avançar e que você sabe que são de família? Como é que a sua vida fica? Visualiza isso. Isso vai te seduzir para o próximo nível. O Orestes tem alguma ação possível, mesmo estando encurralado? Tem. Ele não está querendo tomar uma atitude. Ele está paralisado ali, entre passado e futuro dele. Entre o que o atormenta e esse futuro promissor. Mas ele não sabe o que é, na verdade, esse futuro promissor. O que é? É promissor por quê? O que vai vir de bom? Que tenha força suficiente para me seduzir, para me envolver. Esse é o jogo da vida, a gente não sabe. Ninguém sabe. Ninguém tem essa resposta. Mas, por exemplo... Ai. Não vou dar exemplo meu de terapia não, gente. Vou só entregar mensagem, tá? Mas eu sei que se eu passar desse nível, parece que é o nível que falta, assim, para eu viver uma determinada felicidade, da qual vem me privando há muito tempo. E descobri que não consigo passar desse nível porque um comando da minha avó tá na minha cabeça. E aí a minha terapia, ela trata especificamente trauma, né? A minha psicóloga, ela foi estudar o EMDR, que é uma técnica que usa uma linguagem da neurociência, usa a tecnologia da neurociência pra gente trabalhar especificamente traumas. E o quanto eles nos impactam agora, o quanto a gente vive sob eles, né? Sob estresse pós-traumático de uma vida. Então é isso, são as situações em que você sabe que se você passar dessa fase aqui, por mais medo que você tenha, você está indo numa direção melhor. Mas mesmo assim você está travado, você tem medo, você não sabe o que vai ser. Então o que falta você fazer para colocar os dois pés no novo tempo? O 9 de espadas, desculpa, o 8 de espadas, com as erinhas atormentando a cabeça dele, é o quanto esses comandos todos que te paralisam, eles estão brigando com seu sucesso, sua vitória, seu prazer, sua realização, sua felicidade. Com você brilhar no mundo, fazer o que você está se propondo a fazer, se realizar. Essa é a imagem do 8 de espadas. Esse herói tem que fazer uma coisa, ele tem que sair daí. Ele tem que tomar uma decisão, tomar uma atitude, ele tem que ir pra frente, ele tem que sair desse ponto. Sai desse ponto, porra. Vá lá. Seja diferente.
Ele é o diferente da família. Espero que isso te diga bastante coisa. Quando a gente vai pro não do jogo, a gente tem a vítima num lugar muito mais severo de vítima. Ele é um cara que não tem como sair do lugar a menos que tirem ele dali. É o enforcado. Então a primeira mensagem de cara já é: no fim do jogo, você pode se tirar de onde você está. Você pode, por mais medo que você tenha de tomar decisões, de sair desse ponto, você ainda pode se mexer. No enforcado, não tem como. Ele é um pendurado pelo pé. O cara não tem como se tirar dali. Dentro do tarô mitológico, ele é Prometeu, o criador da humanidade, que foi punido por Zeus. É a imagem do cárcere, da tortura. Em outros decks do mundo, ele pode seguir, né, a imagem de Marcélia, que é uma imagem de um cara comum que está numa posição de pendurado pelo pé, e provavelmente isso tem inspiração em um tipo de punição comum na Idade Média, na Europa, quando a pessoa cometesse um crime leve, um roubo, roubou um saco de arroz de não sei quem, saco de trigo, e aí pendurava um cara lá e era um constrangimento para ele, né, uma vergonha, ser apontado, porque ele ficava horas ali, pendurado pelo pé. Essa era a punição. Uma vergonha, constrangimento. O enforcado, ele é a imaginação desse processo levado a uma situação radical. E se esse cara estivesse aí há muito tempo, a ponto dele ter atingido uma resignação, um conforto quase meditativo em estar ali naquela posição, é um faquir. São esses yogis que ficam pro resto da vida com o braço levantado, com a cabeça torta, sei lá o que, andando de joelhos. É a imagem do sacrifício. É Jesus na cruz, Prometeu acorrentado, é Odin chorando embaixo da árvore da vida, de cabeça para baixo, vendo o mundo de um jeito que ele nunca pensou. O momento em que o Criador da humanidade sofre. É a vítima dentro da gente. Graças aos deuses, essa carta está no não. Esse jogo não nos quer nesse lugar. Esse jogo está dizendo que a gente pode se retirar das dores. Não estamos amarrados, aprisionados. Nas individualidades é isso. Coletivamente, esse jogo traz imagens tão pesadas que elas podem se manifestar na forma de notícias pesadas. Então a gente tem uma imagem aqui que é uma imagem de sequestro, do refém, do cárcere, do sofrimento, da denúncia, do trabalho escravo, todas as formas de exploração, é essa imagem. Quando a gente vai pro topo do jogo, fica mais fácil entender o que a Rainha de Copas está nos dizendo nessa primeira sequência. A Rainha é o porquê. Tudo está acontecendo porque ela está nos dizendo alguma coisa. Ela está nos dizendo que nós não estamos na posição do enforcado. Então para de fazer a vítima. Se retire desse lugar de vítima. Você está no máximo na aflição ali do Orestes.
do 8 de espadas. Rompo ou não rompo com determinado passado, com determinado modo de funcionamento? Dou ou não dou um passo para frente? Tomo ou não tomo uma decisão? Tudo me parece esquisito, mas o jogo vem para te dizer. Tá parecendo que é tudo igual, né? Ou isso ou aquilo, mas você sabe que um lado é o sol. Você sabe que um desses lados, o lugar para onde você está indo, se você viver uma determinada transformação, realizar um determinado corte, é um lugar solar. Ele é mais seu, esse lugar. Pesado, né? Joguinho pesadinho. Não podia ser só uma rainha de copas, né? Autorizando a gente a fuder, a gozar, beijar na boca um carnaval, dançar, rebolar muito a raba. E ela pode estar aqui exatamente por ter sido mexida no carnaval. Ah, é? Foi mexida? Mas ela tem algum acerto de contas aí. Não vai ser mexida impunemente. Tem que passar limpo esse lugar de vítima. Tem que perceber que você tem escolha, você pode sair do lugar. Quando a gente vai para o topo, então a gente tem o arcano da justiça. Uma justiça se levanta. Existe uma justiça pra gente. Uma justiça disponível para nossa história. A gente se percebe de alguma forma capaz de acessá-la, mas ela representa uma reparação profunda a duas posições muito dolorosas e degradantes dentro da gente. Uma dessas posições dolorosas acontece em copas e a outra dessas posições dolorosas acontece em ouros. São os 2 cincos desse naipe. Cincos é ótimo. São os 2 5 desse naipe. São os pontos baixos de naipes férteis. Os naipes vermelhos, os naipes onde corre a vida. No 5 de ouros, a gente tem um fugitivo, um criminoso, uma pessoa envergonhada, constrangida, saindo de fininho da sua cidade. Uma pessoa perseguida politicamente ou pela justiça. Uma pessoa que cometeu um ato horrível. A gente tem a imagem da escassez, da degradação, da ficar em situação de rua, as humilhações. A gente tem um lugar muito pobre do ser humano, de desespero, de desterro nessa carta. É uma carta onde o herói da prosperidade está conhecendo as suas misérias íntimas, elas se materializaram. Ele caiu na conversinha do seu pior lado, ele se traiu, ele cometeu um crime e ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha conquistado. Ele não ficou pobre só materialmente. Ele perdeu pessoas, ele perdeu status, ele perdeu a liberdade, ele foi preso. Quando ele é solto, ele não volta para a vida dele, tá tudo ok, lindo. Ele tá numa condição marginal, tendo que sair da própria cidade para não ser linchado. E fica em situação de rua por um tempo, até que um rei de uma outra cidade reconhece ele, sabe que aquele cara é muito talentoso, não quer nem saber como é que ele foi parar na rua e dá uma segunda chance a ele. Isso acontece no 6, mas no 5 de ouros, nesta semana, que está no topo do jogo, a gente tem essa imagem do Dédalo fugitivo.
envergonhado, constrangido, perdedor, devendo, se sentindo sujo, impróprio, não merecedor. É ladeira abaixo mesmo essa carta. Ela sai do lado de outra, que também é o War. 5 de copas. A heroína do amor estava casada com um Deus que proporcionava a ela uma vida de rainha, com uma condição: eu vou te dar tudo do bom e do melhor, mas você não vai ver meu rosto nunca. Ela aceitou essa maluquice, viveu feliz com ele por um tempo, até que o bichinho da curiosidade, que é um verme, coçou lá no fiofó dela. Aí quando o boy estava dormindo, o que ela fez? Foi lá e viu o rosto dele. Traiu o movimento. Traiu o acordo, o combinado. É uma carta da profunda decepção, cisão afetiva. O amor se quebra. Ele percebe o movimento dela, se sente traído, vai embora. Ele é um deus, ele solta as asas dele e sai voando pela janela. Ela saiu correndo atrás dele e ela cai da sacada. Evidentemente mortal. Essa carta é um momento em que a relação deles se quebra e a gente tem múltiplos sentimentos aí. Ela se sente abandonada, ela vê o verdadeiro rosto dele, ela quebra a imagem que ela tinha na cabeça dela, ele se sente traído, ele vai embora. Uma pessoa vira as costas para outra, há um sentimento de abandono, de rejeição. São cartas pesadas essas duas, né? Quando esse 5 de copas aparece, a gente revive os corações partidos. A gente pode estar vivendo uma situação agora de partir coração, às vezes até mandar real pro outro. Falar a verdade, falar o que você pensa e isso reconfigurar a relação, né? Ter um peso sobre a relação. Essas duas cartas, que são uma situação de miséria afetiva e uma situação de miséria material, elas saem do lado do arcano da justiça. Levanta as mãos para o alto agora, abre as pernas e diz: obrigada, deusa. Porque o arcano da justiça está na frente dessas cartas. Ele não está de bobeira. Ele está cumprindo uma função ali. Para as individualidades, eu digo, o arcano da justiça quer trazer uma justiça para os lugares mais machucados dentro da gente, que mais nos constrangem, envergonham, desestimulam, fazem com que a gente se sinta rejeitado, inferior. A justiça quer que você deixe de ser pobre, material e afetivamente, que você caminhe na direção das suas riquezas, dos seus laços saudáveis, dos seus encontros, da sua autoestima revigorada. A justiça quer trazer uma justiça para as cartas 5. Isso também não é o que a Rainha de Copas quer? Então qual é a mensagem da Rainha? Olha, eu quero ser feliz nessa porra.
Dá pra você se mexer? Você não tá no enforcado? E aí vem as possibilidades sempre difíceis dessas cartas se manifestando no coletivo. Porque, como eu já disse, aqui tem imagem de cárcere, sequestro, né, refém, tortura, o próprio sistema prisional pode estar significado no enforcado, situações de denúncias de trabalho escravo, né, situações de exploração sexual, pessoas em condição de vítima. Inclusive o jogo do mês fala sobre isso também. Essa mensagem aqui é porque o laboratório já recebeu, tá? Estou retomando as atividades com o Laboratório das Deusas. Então a gente vai estudar o jogo do ano. E agora a primeira leitura de Jogo das Deusas vai ser o jogo de março. Mas o jogo de março, das Deusas de março, trazem a mesma configuração do primeiro jogo que acontece inteiramente em março para o tarô mitológico. Mesmas imagens. Então a forma como essas cartas podem se manifestar na coletividade que são a minha preocupação, porque o enforcado é tudo isso. É toda essa condição do prisioneiro. Ele tá no não. Ao mesmo tempo, no topo do jogo a gente tem um foragido. Ele se sente muito pobre, mas ele também não sabe que ele tem o direito de reaver sua conexão com a sua prosperidade. Porque ele está ali, vivendo aquele momento, ele está em carne viva. Mas o que o sim do jogo nos diz? Pode confiar na travessia, pode sair de onde você se encontra, tomar suas decisões, se mexer. Pode fazer isso que você sabe que tem que fazer, tomar uma decisão, dar um passo adiante. Porque não vai te arrastar para a infelicidade, não. A tendência é a coisa melhorar. Né? Coletivamente, a gente tem também possibilidades ruins de manifestação do 5 de ouros e do 5 de copas. Por quê? No 5 de ouros a gente tem o fugitivo, a gente tem o roubo, a gente tem a imagem de um criminoso envergonhado, talvez sendo pego. A gente tem a imagem de linchamento, medo de linchamento. Pessoas que perderam tudo, que perderam muito dinheiro. É uma imagem de perda financeira. E no 5 de copas, a gente tem uma imagem de cair. Alguém que cai de um andar alto, uma sacada. Teve uma blogueira bolsonarista, acho que é a Carol Heller, que o 5 de copas saiu na semana em que ela se desviveu. E foi exatamente essa cena. É uma carta de mulher sofrendo, mulher abrindo os olhos, mulher enxergando coisas, denunciando coisas. É a carta sobre ver o verdadeiro rosto do outro. É a carta do abandono, da decepção, da mágoa profunda, né? A ferida dentro da relação afetiva mesmo. Então, essas imagens podem se articular de formas imprevisíveis, coletivamente. Mas, para nossa sorte, esse jogo traz duas outras cartas que são muito fortes. O Arcano da Justiça e a Rainha de Copas. A Rainha de Copas vai trazer os temas da mulheridade. E ela vai falar de afetividade, sexualidade, né? Ela vai falar
da saúde emocional. E a justiça, ela pode se manifestar na forma mesmo de questões judiciais, julgamentos importantes, desfechos, né, andamentos judiciais importantíssimos. A gente pode ver alguma coisa que, tipo uma justiça acontecendo para um caso muito sofrido, muito doloroso, que contempla a imagem do 5 de ouros ou do 5 de copas, uma justiça chegar, né, para crimes relacionados a isso, de repente, que levaram mulheres à situação de sofrimento, enfim. A gente pode ver uma justiça acontecer para casos emblemáticos que remetam a essas outras duas cartas. A gente pode ver alguma discussão importante acontecer a respeito desses temas. Tá? Então é isso, gente. Esse é o tarô da semana. Inscrições abertas para o Laboratório de Previsões Oraculares, para você receber essa leitura em primeira mão toda semana. Para o Laboratório das Deusas, para você estudar o Oráculo da Deusa comigo, a partir do Jogo das Deusas do ano e do Jogo das Deusas do mês. Eu tô vendo se há uma procura crescente do workshop de autoproteção energética, mesmo já tendo passado o carnaval. Pode ter gente que procure, Maria Gabriela, o carnaval não bateu bem pra mim, eu preciso me limpar desse processo, preciso ficar bem. Então eu vou, de repente, considerar uma precificação, né? Não contando o período carnavalesco para esses casos, porque teve gente já procurando, eu tô vendo se essa procura aumenta, tá? Se são casos excepcionais ou se mais gente quer se limpar agora nesse pós-carnaval. E aí, nesse caso, o workshop de autoproteção energética receberia pessoas nesse pós. Mas os projetos estão aí e a agenda de março está arreganhada. Então, venham, tá? Março tem cartas difíceis. Venham. Tá sentindo seu coração que é para jogar? Vem mesmo, tá? Ótima semana pra gente. Eu desejo que esse jogo aconteça nos termos da Rainha de Copas e da Justiça, que venha pra gente a nossa justiça, o nosso direito, a nossa felicidade, como uma sentença digna do universo pra gente, que a gente consiga superar essas cartas de angústia, atravessar essa encruzilhada em direção ao nosso sol.